Conversar com o Jaime Júnior sobre algo que não é maravilhoso, não. O desempenho dos times mineiros no Campeonato Brasileiro. Jaime Júnior, bom dia, bem-vindo ao Redação, tudo bem por aí? Sempre tudo bem, Rizek, com uma frase que vai ficando já meio que um padrão meu aqui nos últimos dias, né? Tudo bem, com exceção da parte esportiva. Blutinha, a todos que nos acompanham, bom dia. A gente mostrou no comecinho do programa, Jaime, as manchetes do jornal O Tempo, do Estado de Minas, muitas críticas ao futebol do Cruzeiro, que ontem visitou a Macaca em Campinas, não é fácil jogar lá, com vários desfalques e perdeu de 1-0. Conta pra gente. Olha, Rizek, o Cruzeiro tem agora uma sequência de Curitiba em casa no domingo pelo Campeonato Brasileiro. Aí, no meio da próxima semana, na quarta-feira, tem Palmeiras pela Copa do Brasil. E aí, no domingo da outra semana, tem o Clássico contra o Atlético. Pensando nesta sequência, nos jogos importantes que terá, o técnico Mano Menezes decidiu poupar todos os seus jogadores titulares de linha. A exceção é o Fábio aí, que ontem jogou no gol. O Cruzeiro com um time completamente reserva. E aí, pesa também um pouquinho ali do entrosamento. E nós tivemos um jogo muito ruim ontem em Campinas. Foi um jogo assim muito ruim mesmo. E o único gol da partida saiu num pênalti cobrado pelo Luca. Há muita discussão a respeito desse lance. O que vocês acharam? Foi pênalti? Foi só uma trombada? O que vocês acharam desse lance aí do Lennon com o Luca? Lennon veio do Cruzeiro do Rio Grande do Sul esse ano pro Cruzeiro. Olha, a mesa vai ter que ver o lance de novo aqui, Jaime, para tirar a dúvida. Enquanto isso... Não tem nenhuma dúvida, não foi pênalti, não foi coisíssimo nenhum. Bom, o Tim já disse que não tem dúvida. Eu acho que é um pênalti sem querer. Mas é pênalti porque ele derruba, ele atropela o adversário, mesmo não talvez percebendo a presença do adversário. De novo, como é que o árbitro de vídeo fica nesse caso? O árbitro de vídeo, Tim Vickel, decretou, não tenho dúvida nenhuma. O árbitro de vídeo, o Carlos Eduardo Ebler, decretou que foi pênalti. E aí? É um pênalti atabalhoado, mas eu acho... Boa palavra. Vai falar? Não, eu conheço minhas limitações agora. Então, desempata aí, Jaime Júnior. Foi ou não foi pênalti? É um lance dificílimo mesmo de se analisar, mas como os dois estão olhando nessa situação assim, não deve se marcar a falta, né? É claro que evidentemente tem a situação de que falta sem querer é falta. Ah, mas foi sem querer, seu juiz. Bom, sem querer é falta. Mas nesse caso específico eu achei que foi uma trombada, né? Dos dois ali olhando para a bola, tal, quando olham para baixo para poder ir para a bola, ele acaba havendo choque. Não acho que nesse tipo de lance deve ser marcada a falta. O Luca, depois do jogo, até deu uma entrevista pra gente e ali ele ficou meio na dúvida, ele não crava que foi pênalti. Ele falou assim, poxa, o que eu fui tocado eu fui, mas a gente estava ali olhando para a bola, nem mesmo o Luca cravou ali que foi pênalti. Eu acho que numa situação dessas não se deve marcar a falta, né? Mas eu não quero dar munição ao Mano Menezes, que adora falar de arbitragem, quero falar do desempenho do time mesmo. Então tá aqui ó, a manchete do Caderno de Esportes do Estado de Minas, perguntando: desistiu da briga, Raposa? E já eu mostro a manchete do O Tempo. Ô Jaime, as manchetes são muito críticas, quero saber de você se é para tudo isso mesmo o desempenho do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Ô Rizek, o que o torcedor do Cruzeiro hoje tem discutido muito é o seguinte: nós vimos o Cruzeiro fazer uma boa partida contra o Corinthians. O segundo tempo do Cruzeiro, principalmente, foi muito bom contra o Corinthians. Perdeu de 1-0, mas deixou ali uma boa impressão naquela segunda etapa. Contra o Grêmio, um grande jogo, contra um grande adversário. E o Cruzeiro ali com ótimos momentos dentro da partida. Aquele jogo com o Grêmio, principalmente, passou a impressão para o torcedor do Cruzeiro de que, agora, se o Cruzeiro ontem tivesse vencido o jogo por 2 gols de diferença, ele terminaria a rodada ontem na 5ª posição. O Cruzeiro subiria várias posições da tabela, mas não, o Cruzeiro preferiu jogar com o time todo reserva e hoje o Cruzeiro está a 2 pontos da zona de rebaixamento. Então é isso que preocupa o torcedor do Cruzeiro. Estava empolgado, foi, poxa, dá para ganhar da Ponte fora de casa e tal. Quando vem a escalação, é um time completamente reserva. Eu não vou julgar aqui o Mano Menezes, porque eu não tenho aqui na minha mão a relação de todos os jogadores. Não sei que nível está o desgaste dos jogadores, segundo a comissão técnica do Cruzeiro. Nesse momento o nível é muito alto de desgaste e colocar os jogadores titulares em campo, o Cruzeiro corria um grande risco de perder vários deles
com contusões sérias. Então o Cruzeiro preferiu preservar os jogadores titulares para fazer uma recuperação física de todos eles, para que o time esteja mais inteiro para vencer o Coritiba e depois tem a sequência com Palmeiras, Copa do Brasil e o Atlético no Clássico. A gente sabe a rivalidade que envolve esse jogo e como ele é importante para o futuro dos times, costuma ser um divisor de águas. E o Cruzeiro pesou todos esses fatores para a decisão de ontem de colocar um time reserva. O Cruzeiro é o 12º colocado com 11 pontos, o Corinthians é o líder com 23. Já há uma diferença razoável do líder para o Cruzeiro. E nesse momento, está falando ao vivo na Cidade do Galo, o Roger Machado, treinador atleticano. Vamos ouvi-lo. De fisioterapia para colocá-los aptos o mais rápido possível. Sou constantemente, diariamente informado de como está a evolução de cada jogador, mas não quero de forma alguma precipitar nada, né? Até porque a gente, quando tem esses atletas no campo, a gente tenha de forma definitiva e eles não retornem ao departamento médico uma recidiva. Vamos aguardar. Todo mundo em plena recuperação, eu sei que uns mais adiantados, outros menos, mas acredito que a gente em breve tenha jogador no campo novamente. Roger, até aproveitando um gancho da pergunta da primeira do Rafael na coletiva, ontem o presidente esteve aqui, né? Vocês devem ter tido uma conversa a respeito desse planejamento, até específico do jogo de Chapecó, mas também pensando no futuro, né? Como foi essa conversa? Teve algum tom diferente? E te pergunto também com relação a Libertadores, porque eram 3 mudanças, agora serão 6 na lista de 30. Passa agora pela cabeça alguma contratação emergencial, pontual, já que se abre uma brecha? Não, a primeira resposta, o planejamento ele já havia sido delineado há mais tempo. O que a gente conversa principalmente depois de um resultado de empate dentro de casa, reavalia ou se mantém o que já havia sido planejado. E se resolveu fazer a manutenção, entendendo tudo isso que a gente falou agora há bem pouco tempo. A importância dos jogos decisivos, mesmo sabendo da importância do brasileiro, do momento que a gente se encontra na tabela e com relação ao nível do nosso jogo, que a gente estaria levando um time bastante competitivo e com grande chance de bom resultado também. A conversa ontem ela transcorreu normalmente, diferente do que foi noticiado que no Independência a cúpula havia se reunido comigo e tomaria decisões relacionadas à minha permanência ou não, que não houve. A de ontem ela houve como ela acontece sempre quando o presidente está, de uma forma natural, feitas todas as ponderações e as cobranças relativo ao cargo que o Daniel exerce, que é completamente natural, e que reiterou a confiança no comando, dando a gente justamente a liberdade de poder tomar as decisões que nós entendêssemos que fossem pertinentes para o momento. Bom, a coletiva do Roger está tranquila, não está num ambiente muito tenso. Por enquanto, as coisas estão tranquilas ali na conversa do Roger com os jornalistas na Cidade do Galo. Jaime Júnior, volto com você para as suas considerações finais sobre a dupla que está decepcionando aqui no Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e Galo. Com o time que treinou agora de manhã, hein? O Atlético treinou agora de manhã com um time completamente reserva. Giovani, Iago, que é volante improvisado na direita, Rodrigão, que é um zagueiro da base, Matheus Mancini, filho do Wagner Mancini, hein? Chegou esse ano para o Atlético, faria esse jogo contra o seu pai aí no fim de semana, seria um caso curioso e interessante. Leonan, lateral esquerdo da base também. Rafael Carioca, único jogador considerado titular, que treinou hoje com essa equipe. Roger Bernardo,
veio do Ingolstadt da Alemanha, estreou contra o Sport no último jogo, também titular aqui nessa equipe. Meio de campo com Marlone, Valdívia e Otero, e lá na frente Rafael Moura. O que fez ontem o Mano Menezes de colocar time completamente reserva, Roger Machado vai fazer também no jogo do fim de semana, pelo que indicou aqui o treinamento. Ele está falando ali agora na coletiva. Tive agora a informação de que ele confirmou que vai colocar sim o time reserva, vai preservar os jogadores nesse jogo com a Chapecoense domingo, 7 da noite, hein, Rizek? Valeu, Jaime. Grande abraço para você e até a próxima aqui no Redação. Vamos falar da chapecada que o Flamengo aplicou ontem na Chapecoense agora. Só um pitaco rápido. Deve. Sobre essa questão física. Eu acho estranho, André, que no meio da temporada um elenco, um time inteiro esteja aí ao ponto de estourar fisicamente. Me causa muita estranheza isso. A gente sabe que tem desníveis físicos, né? Ainda mais em elencos que são construídos no decorrer da temporada, jogadores que vêm de clubes diferentes, de países diferentes. Então, eu não consigo concordar com essa história de poupar o time inteiro. Ainda mais com técnicos que não têm tempo para treinar, mal conseguem treinar os titulares, alguns não treinam reservas como treinam os titulares. Devido à falta de tempo, me parece uma desistência, sim. Achei que a manchete foi muito feliz que você mostrou. Não desacreditando no potencial dos reservas, mas é natural que haja um desentrosamento e uma incapacidade coletiva de alcançar o resultado. Em jogos que são importantes, uma recuperação do Cruzeiro no campeonato, para uma recuperação do Atlético no campeonato. Então, eu não consigo concordar com esse tipo de decisão. O jornal O Tempo foi na sua linha. A manchete foi: só Mano explica. Para surpresa da China Azul, o técnico aposta em time formado praticamente por reservas e acaba derrotado pela Ponte Preta. Já eu vou numa outra linha. Eu confio muito no trabalho das comissões técnicas, dos fisiologistas, e eu acho que quando um time poupa, a quantidade de jogadores que poupou, e muitos titulares estavam no banco. O Águila foi titular, mas o Sobis entrou no jogo. Sim. Eles fazem isso baseados em estudos, em alertas da fisiologia. E até a gente ouve de alguns treinadores mais da escola antiga: poxa, hoje os fisiologistas escalam os times. Eu vejo isso como um avanço. É a ciência ajudando a prevenir lesões. Eu acho importante. Eu acho só estranho um time inteiro precisar ser poupado. Inteiro. Mas jogo demais. Parece agora que o Grêmio está jogando todo dia, né? Jogou segunda, jogou ontem, vai jogar um jogo muito grande no domingo. Tem um excesso de jogos. Embora toda essa competência, né, de fisiologista e tal acontece dentro de um contexto de incompetência que é o calendário brasileiro, né? Se você quer menos desgaste nos jogadores, abandona os campeonatos estadual. Não serve para nada. Ou Primeira Liga. Ou você faz algo mais equilibrado na montagem dos times ao longo das rodadas. Serve para nada, serve para aumentar a crise, para demitir treinador.